O INSS mudou pelo menos 7 regras para a aposentadoria. Entre as principais mudanças estão a facilidade em contar, aliás, o tempo de trabalho na infância, mesmo em períodos em que a atividade profissional exercida por menor de idade era proibida por lei. Pois é, essas alterações constam da Instrução Normativa 188 e incluem ainda o fim da carência para a concessão do salário maternidade a autônomas e também a inclusão do período de serviço militar obrigatório no tempo mínimo de contagem para a aposentadoria. Outro ponto também importante é a aposentadoria híbrida, quando há a comprovação de atividade rural para compor o tempo total de contribuição dos segurados que exercem trabalhos urbanos e, ao contrário, também. Bom, e neste caso, o segurado pode se aposentar com a idade mínima menor do que os demais trabalhadores, no caso 60 anos para homens e 55 para mulheres, mas terão que comprovar ao menos 15 anos de atividades rurais. Após a reforma da Previdência, a idade mínima de aposentadoria é de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, no caso de novos segurados. Quem já estava no mercado antes de 13 de novembro de 2019, quando as mudanças do INSS passaram a valer, tem regra de transição que pode garantir a aposentadoria com idade até menor. Bom, e outra mudança que beneficia aí quem vai pedir a aposentadoria é a possibilidade de complementar o valor das contribuições que foram feitas em valor menor do que um salário mínimo. Isso, gente, sem que seja necessário cumprir as exigências anteriores, né? A gente resumiu essas mudanças em uma arte que a gente vai trazer para vocês alguns detalhes aí, o resumo das principais mudanças, né? O André começou falando bem ali da questão do trabalho infantil, né? Que passa a contar como tempo de contribuição desde que comprovado. E aí tem a questão da aposentadoria rural. Mais categorias são reconhecidas, né? Como segurados especiais. A questão da aposentadoria híbrida, que facilita o uso combinado aí de tempo para quem trabalhou na zona rural, quem foi para a zona urbana ou vice-versa, né? Quem trabalhava ali na zona urbana e foi para a área rural. Salário e maternidade, outro ponto importantíssimo, né? Trabalhadoras autônomas passam a receber o benefício com apenas uma única contribuição. Tem que ter feito uma única contribuição. Serviço militar obrigatório, vale como carência para benefícios também. Contribuições abaixo do salário mínimo, né? Poderão ser complementadas aí no momento da aposentadoria. E perfil proficiográfico, né? Previdenciário por cooperativas, que no caso cooperativas podem emitir o documento com base em laudos próprios, tá? E o resumo para vocês entenderem um pouco dessas principais mudanças aí a partir de agora na regra da aposentadoria. Pois é, Siri, como você disse, foi um resumo aí para a gente entender a base, porque agora, para a gente saber direitinho sobre essas mudanças, a gente convidou o advogado especializado em direito previdenciário, que é o Emanuel Felipe Santos e Silva. Muito boa noite, já obrigado por estar com a gente aqui para poder nos ajudar a entender essas mudanças, afinal de contas, são positivas. Acabou de cair ali, pelo jeito, a transmissão dele, mas estamos falando aqui sobre mudanças nas regras de aposentadoria. Já está com a gente de volta, já caiu de novo, mas você vai aguardar aí com a gente, porque, olha, esse assunto interessa com certeza a muita gente. A todos nós, né, André? A todos nós. Tem a ver com a nossa aposentadoria. Contas, vamos saber, vamos descobrir que as Agora mudanças sim, ele são está essas. de volta ali. São positivas essas Boa noite, mudanças? pastor. Como é que o senhor vê? Tudo bem? Boa noite. Olha, eu vejo essas mudanças de forma bastante positivas, até porque o trabalhador, vamos pensar na questão do trabalho infantil, antigamente as pessoas não tinham como comprovar trabalhos anteriores à idade legal. Então, com essa nova instrução do INSS, essa nova regulamentação, o trabalho infantil de qualquer idade, desde comprovado, pode se valer como tempo de contribuição para o INSS, para que essas pessoas consigam, talvez, aí, complementar o tempo que está faltando para atingir o período de aposentadoria. Bom, essa questão do trabalho infantil é algo que hoje foi muito comentado, né? O senhor falou da comprovação. O que é necessário? Como que as pessoas podem comprovar de fato que elas trabalharam ali quando crianças para complementar aí essa idade que falta para a aposentadoria?
O INSS ele sempre vai exigir prova documental contemporânea, que são provas que realmente são da época do trabalho em que a pessoa exerceu. Então, nós estamos falando de documentos que podem ser recibos, declaração que foi feita, fotografias, algum documento que vai descrever que aquela pessoa realmente trabalhou naquela empresa ou naquele local, a partir da idade que ela quer comprovar no INSS. Então, geralmente, as pessoas elas têm que buscar esses documentos e também procurar auxílio de um profissional, um advogado especializado, para que oriente essa quanto à questão da prova documental. O que pode ser difícil nesse caso é que muitas das empresas podem já ter fechado as portas há muito tempo. Nesse caso, como é que a pessoa faz para conseguir? Porque às vezes ela trabalhou ali, tem muito caso de gente que trabalhou ali a partir dos 12, 13 anos de idade, mas a empresa já fechou, o dono já morreu, aquela coisa já mudou toda. Ainda assim, tem jeito da pessoa comprovar esse tempo? Olha, existem diversas possibilidades. Uma delas é tentar, por exemplo, contactar com o administrador dessa empresa. Geralmente, as empresas que fecham decretam falência, buscar o administrador da massa falida, procurar provas emprestadas até mesmo de outras pessoas que tenham trabalhado nessas empresas. Muitas pessoas acabam tendo contato com esses administradores e com ex-funcionários que às vezes têm alguma prova ali que vai vincular essa pessoa e ela pode levar para o INSS como prova emprestada. Também existe possibilidade de entrar com ações judiciais, ações declaratórias e até mesmo buscar reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho para que seja utilizado como prova no INSS, só que é necessário com que a pessoa realmente procure o máximo de informações possíveis sobre a empresa, quem seria o administrador da massa falida, se existe algum ex-funcionário que também possa ter alguma prova para que possa ser utilizado para fins de comprovação. Bom, agora, em relação às aposentadorias já concedidas, é possível incluir esse tempo aí retroativamente ou não? Olha, nós estamos falando de possibilidade de revisão dentro do INSS. O INSS hoje ele tem um prazo revisional de 10 anos. A partir do momento que a pessoa passou a receber o primeiro salário de aposentadoria, ela pode buscar uma revisão dentro de 10 anos. Só que em alguns casos, a revisão, se for para incluir esse tempo de trabalho infantil, pode não ser benéfico financeiramente. Então, tudo isso tem que ser apurado através de uma avaliação por um profissional quanto à questão documental e se vai beneficiar essa pessoa no aumento ou não de sua aposentadoria. Alguns casos podem beneficiar, outros casos não podem beneficiar. Agora, a gente tem a questão da aposentadoria rural de novos segurados especiais, né? Como comprovar essa questão da atividade rural em regime de economia familiar? Porque muitas das vezes essa atividade ela é feita ali sem vínculo, ou foi feita, né, sem vínculo. Geralmente, essas pessoas que trabalham na atividade rural sob o regime de economia familiar, elas costumam, às vezes, vender algum produto, ter alguma nota fiscal, ou até mesmo comprar produtos como sementes, adubos. Isso tudo pode ser utilizado como prova. Aquela pessoa também declarou, seja no cartório eleitoral, a profissão em que ela exercia. Então, da mesma forma, o INSS exige prova contemporânea ao período em que ela quer comprovar que exerceu atividade rural. Um exemplo interessante que as pessoas às vezes utilizam é a certidão narratória, que é aquela certidão emitida no cartório quando a pessoa vai registrar ali o casamento ou vai registrar o nascimento do filho, em que aquele tabelião pergunta-se qual que é a profissão daquele trabalhador. E aquela pessoa costuma declarar ali como trabalhador rural. E dentro do INSS também existe a autodeclaração rural, em que através de buscas dentro dos próprios sistemas, cruzamento de informações, o INSS consegue, a partir daquela declaração, fazer a constatação de que aquela pessoa era ou não trabalhadora rural. E também existe a possibilidade de uma instrução normativa, de uma justificação administrativa, que o servidor vai fazer perguntas para aquela pessoa sobre a atividade rural, ela pode utilizar a declaração de testemunhas, documentação de sindicato, documentação de escola. Então, tudo que comprove que tenha declarado a atividade, a profissão como trabalhador rural daquela pessoa pode ser utilizado como meio de prova no INSS.
A gente tem hoje aí o Meu INSS, né, o aplicativo que é de muito fácil acesso para quem tem costume de mexer, porque para quem não tem é muito difícil. A gente muitas vezes fala em pessoas que são trabalhadoras rurais, que são mais humildes e não têm acesso à informação com a habilidade para mexer. Hoje, qual é o caminho mais rápido para saber em quanto tempo a pessoa pode se aposentar? Esse aplicativo, procurar agência, ou a recomendação, quando está em dúvida, é procurar um advogado, que a gente sabe que para muita gente é difícil, até financeiramente falando. Sim. O aplicativo do meu INSS, ele até tem lá o registro do tempo em que a pessoa tem de contribuição, ela pode buscar essas informações no aplicativo. Quando a pessoa não tem o acesso, ela não consegue achar essas informações, é aconselhável buscar sim a orientação, a consultoria de um advogado, de um advogado, para que avalie a questão da contagem de tempo, busque informações, oriente quanto à questão da prova documental, porque às vezes a pessoa pode achar que é um serviço que é caro, mas no final das contas vai estar resolvendo ali a vida daquela pessoa. A pessoa vai estar buscando a aposentadoria. Então é muito importante quando a pessoa precisa, quer buscar mesmo essa aposentadoria, que ela busque a orientação de um profissional qualificado para que possa orientar e instruir corretamente o serviço. Agora voltando para a questão dessas mudanças, né? Eu queria saber como que fica a situação, às vezes, de uma pessoa que ela mudou muito ali no decorrer da vida dela o trabalho, né? Ora ela estava na área rural, ora ela estava na área urbana, né? De uma forma desorganizada. Como que fica a situação dela para ela comprovar essa situação junto ao INSS? Olha, nesses casos nós temos a possibilidade de aposentadoria híbrida. Da mesma forma que você precisa comprovar o trabalho rural, o trabalho urbano ele já é mais fácil de comprovar justamente pelo caráter contributivo. As pessoas que trabalham, seja com carteira assinada ou até mesmo prestando serviço, elas têm obrigatoriedade de ter o pagamento do INSS. Então, quando se fala de aposentadoria híbrida, nós temos o período rural com o período urbano. E aí, essas pessoas, juntando esses dois períodos, ela pode se aposentar no INSS. Agora, outro ponto muito importante aí é a questão do salário maternidade para autônomos, né, sem carência. Como que fica a situação das mulheres que uma vez no passado fizeram uma contribuição e engravidaram agora, por exemplo? Olha, a decisão do STF, ela afastou a exigência da carência mínima, que é o período de contribuição do INSS, para que essas profissionais tivessem o acesso ao benefício do salário maternidade. Então, a regra agora basta ter uma contribuição para o INSS antes da data do parto dessa criança para ter direito ao acesso ao benefício. Em caso em que a pessoa ela fez o pedido no INSS anteriormente a essas novas mudanças decididas pelo STF e agora implementadas pelo INSS nas instruções normativas, essas pessoas elas podem buscar a revisão desse pedido. O prazo ele é de 5 anos, né, contado aí da data desse requerimento, para tentar recebimento do salário maternidade. Então, novamente, oriento buscar assessoria de um profissional para que possa orientar quanto à possibilidade de recorrer nesse sentido. Outro ponto é o serviço militar obrigatório, né, que conta como carência. O que que muda? O que que as pessoas devem ficar atentas aí em relação à documentação neste caso, doutor? Olha, todas essas pessoas que prestaram serviço militar de forma voluntária e tudo mais, elas realmente precisam comprovar por meio de declaração, certidão ali do próprio emitido, né, pelo órgão militar. E tudo isso a pessoa ela vai levar para o INSS para que seja computado como tempo de contribuição e também como tempo de carência para a concessão de benefício de aposentadoria. Então, anteriormente não era se computado, agora passa-se a ser computado. Mas é necessário também ter ali a documentação que comprove que foi prestado o serviço também. Agora, os contribuições aí abaixo do mínimo, do salário mínimo, né? Essa complementação, como que pode ser feito aí o cálculo corretamente aí do que é preciso complementar retroativamente? Dentro do portal do INSS existe a possibilidade de ser emitido
as guias de complementação e a pessoa que não atingiu o mínimo para completar aquele valor de contribuição, ela pode fazer o reagrupamento, que é juntar as contribuições abaixo do mínimo para atingir o valor mínimo, ou até mesmo complementar, ou seja, pagar aquela diferença. Isso se dá quando aquelas pessoas, por exemplo, contribuem abaixo do salário mínimo porque prestam serviços e acabam recebendo um valor um pouco menor e o desconto da contribuição realmente ele é menor do que o salário mínimo. Então, essas mudanças na implementação dessa regra fazem com que a pessoa ela pode complementar para atingir o mínimo de contribuição para fins de aposentadoria lá na frente. Agora, na sua avaliação, o que muda? Quais são as oportunidades aí que essas mudanças trazem quando a gente fala de planejamento previdenciário? Olha, fazer o planejamento previdenciário é algo que envolve muita complexidade, análise de documentos, e quando a gente avalia essas situações de trabalho rural, trabalho na infância, complementação de contribuição, nós vemos que existem novas possibilidades de prestação de serviço para os advogados. Porque no planejamento você consegue cobrar um valor inicial e posteriormente você fazer toda a adequação documental perante o INSS para que quando aquela pessoa implementar os requisitos para aposentar, ela consiga. Então nós estamos falando de retificação de CNIS, comprovação e averbação de tempo rural, de tempo trabalhado na infância, períodos especiais. Então, tudo isso são oportunidades para que todos os advogados possam trabalhar e também resolver ali a situação daquele cidadão que está com pendências ou precisa de regularizar as situações perante o INSS. Tá certo. O que ficou claro então disso tudo é que cada ponto ali é uma situação diferente e exigem documentações diferentes também e uma análise, claro, diferenciada, né? Sim, sempre é importante o cidadão reunir provas, o máximo de provas que tiver disponibilizado, procurar a assessoria de um advogado especializado para que oriente, busque melhores documentos, e, enfim, faça um planejamento de aposentadoria, busque realmente o melhor benefício para esse cidadão. Tá certo. Emanuel Felipe Santos é advogado e especialista em direito previdenciário. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações, por nos Eu que ajudar a agradeço a compreender melhor aí disponibilidade de todas todos. essas mudanças e uma boa noite. Boa noite para todos, até mais.